Muito bem, dando sequência ao nosso curso, eu vou explicar a vocês agora que é um texto dissertativo importantíssimo, importantíssimo para as provas de concurso público. Por quê? Porque normalmente as provas de concurso público, as organizadoras, as bancas, elas pedem que tipo de texto? Um texto dissertativo. Então, vocês têm que prestar muita atenção às minhas dicas bacanas para que, se você fizer um concurso no qual peça a produção, né, lá na redação, a produção de um texto dissertativo, fiquem atentos a tudo o que eu vou dizer. Olhem só, o texto dissertativo, que é a terceira tipologia sobre a qual eu vou falar, né? Na aula anterior eu falei da narração, falei da descrição, né? Que são dois tipos de texto, agora vamos ao terceiro. O texto dissertativo é um texto analítico, é um texto no qual o candidato fará uma análise ou a análise sobre um determinado tema, um determinado assunto. Então, ele é um texto analítico. E é esse texto, normalmente, que é privilegiado nas provas de concurso público. Por quê? Porque a organizadora, quando o candidato produz um texto dissertativo, ela analisa a argumentação dele no sentido de conhecimento sobre o tema, sobre o assunto, se ele é conhecedor daquele assunto. Então, vocês fiquem muito atentos, porque eu vou explicar a estrutura do texto dissertativo. Agora, o problema maior que eu percebo pela minha experiência de anos como professor é a argumentação do candidato. Porque se ele não conhece bem, profundamente o assunto, o texto dele, a análise dele ficará muito superficial. E quais são os temas que são pedidos em um texto dissertativo em uma prova de concurso público? Isso varia. Há determinadas bancas que pedem um texto dissertativo, colocam um tema direcionado ao cargo que a pessoa, futuro candidato, vai ocupar. O cargo que ele vai assumir depois de aprovado no concurso. Algumas organizadoras pedem temas de atualidade, depende da organizadora. Então, você, quando for fazer um concurso, vocês fiquem atentos a qual é o estilo da banca. Quando ela pede um texto dissertativo em uma prova, quais os temas que normalmente elas pedem? São temas direcionados ao cargo? Ou aquela função que vocês vão exercer, ou você, né, individualmente, vai exercer depois de assumir lá o seu trabalho, né, sua função como funcionário público? Ou a banca, normalmente, a organizadora, ela pede temas na dissertação, temas atuais, de atualidade. Então, vocês têm que ficar muito atentos, porque as bancas, as organizadoras, normalmente elas seguem o mesmo padrão. O mesmo padrão que eu falo, não entre as bancas, mas uma determinada banca, ela, às vezes, na maioria das vezes, ela segue o mesmo padrão. O que eu quero dizer isso? De provas anteriores, não o mesmo tema, mas o mesmo padrão. Então, isso é importante. Então, o texto dissertativo é um texto analítico. Coloquei um exemplo só para que vocês tenham uma ideia aí de um trechinho, para você saber o que é uma análise, né? Então, olha o exemplo. Está escrito assim: tem havido muitos debates em torno da ineficiência do sistema educacional do Brasil. Ainda não se definiu, entretanto, uma ação nacional de reestrutura do processo educativo desde a base ao ensino superior. Então, nesse trechinho aí analítico, é um trecho de um texto dissertativo. Foi feita análise, né, nesse texto sobre o quê? Sobre a ineficiência do sistema educacional do Brasil. Ah, mas é só um trechinho assim que será cobrado em uma avaliação, né, em uma prova? Não. Vamos lá. O texto dissertativo, ele pode ser um texto dissertativo argumentativo, ou ele pode ser um texto dissertativo apenas expositivo. Qual que é a diferença?
São textos dissertativos, tanto o argumentativo quanto o expositivo, né? Então, há duas possibilidades. É que o outro texto dissertativo argumentativo, o que vai acontecer? O texto dissertativo, no sentido geral, ele é composto de 3 partes. Uma que nós chamamos de introdução, outra que nós chamamos de desenvolvimento e uma terceira que nós chamamos de conclusão. Então, a estrutura do texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos, no mínimo, haverá em um texto dissertativo? Se são 3 partes bem determinadas, né? Introdução, bem delimitadas, melhor dizendo. Introdução é uma parte, desenvolvimento é outra parte, conclusão é outra. Se são 3, quantos parágrafos? No mínimo, 3 parágrafos. O que se faz na introdução de um texto dissertativo? Na introdução, o assunto, o tema é apresentado. Ele é apresentado na introdução. Esse parágrafo introdutório, ele tem que ser um parágrafo conciso. Depois eu darei um exemplo para vocês de um texto dissertativo pronto. Um texto bem estruturado. Então, eu já estou dando as características para vocês, né? Primeiro falando da estrutura. Então, na introdução, o tema, o assunto é apresentado de forma concisa, objetiva, clara. Não, se o tema fosse, né, pegando como base esse trechinho que eu acabei de ler, a ineficiência do sistema educacional. Na introdução, eu introduziria o assunto. Qual que é o assunto? A ineficiência do sistema educacional. Colocarei isso na introdução, apresentando o tema, que seria esse, sobre o qual a análise seria feita. A análise, ela acontece na introdução? Não. Na introdução é apresentado o assunto de forma clara e concisa. Em qual parte do texto, então, será feita a análise? No desenvolvimento, ao nome, desenvolvimento. Então, vejam bem, o assunto foi apresentado na introdução, tem que ser um parágrafo pequeno, com poucas linhas. Logo em seguida, no parágrafo subsequente, virá o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É analisar aquilo que foi afirmado na introdução. Se foi afirmado que o sistema educacional no país é ineficiente, o que tem que ser feito no desenvolvimento? Se foi afirmado isso, colocar as causas dessa ineficiência, as consequências dessa ineficiência do sistema educacional, dar exemplos, tudo isso no desenvolvimento. Então, a pessoa tem que conhecer sobre o assunto para que ela faça um desenvolvimento, uma análise com argumentos consistentes, fortes. Porque se ela não conhecer sobre o assunto, se ela não leu nada sobre o assunto, o que vai acontecer com essa análise? Ela ficará superficial. E a conclusão, que é a última parte do texto, é o fechamento do texto. Aí eu falei de texto dissertativo argumentativo e falei de texto dissertativo expositivo. Muito bem. Quando o texto for dissertativo argumentativo, o que vai acontecer? O candidato apresentará a introdução, na introdução, aliás, o assunto, o tema, fará análise sobre o assunto no desenvolvimento, né, fazendo comparações, mostrando causas e consequências, dando exemplos, colocando tudo aquilo que ele acha importante, o candidato acha importante, para que o texto fique bem fundamentado. E na conclusão, quando o texto é dissertativo ou argumentativo, o que se espera do candidato? Que ele proponha uma solução para o problema. Nós chamamos de conclusão proposta, que inclusive é o que o Enem pede, mas os concursos públicos também pedem textos dissertativos argumentativos. Então, são 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Já vou dar uma dica bacana. De uma forma geral, as organizadoras de concurso público normalmente pedem textos dissertativos no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, no sentido geral. Aconselho a vocês a fazer um parágrafo introdutório, 2 no desenvolvimento e 1 na conclusão. Ou seja, qual o número de parágrafos? 4. 1 para a introdução, 2 no desenvolvimento e 1 para a conclusão. Por que isso é importante? Para que o texto fique bem estruturado. Quando fazemos 2 parágrafos no desenvolvimento,
esse desenvolvimento ficará um desenvolvimento bacana, porque, consequentemente, se são 2 parágrafos, ele ficará a maior parte do texto, e o desenvolvimento tem que ser a maior parte do texto. Obrigatoriamente. Se eu apresento assunto de forma concisa, clara e objetiva, eu tenho que desenvolver. Se eu vou desenvolver, fazer análise, essa análise em número de linhas vai ser bem objetivo. De número de linhas, essa análise tem que ser muito maior que a conclusão. Então, quando nós fazemos 2 parágrafos, isso já acontece automaticamente. Olha que bacana. E olhem que bacana. E a conclusão? É o fechamento do texto. Quando é dissertativo argumentativo, essa conclusão é feita nela uma proposta de solução para o problema. E esse texto dissertativo argumentativo ele tem que ser bem forte, bem consistente os argumentos, não é? Para tentar convencer o leitor de que aquela análise ali ela é a análise ideal. E quando, voltando lá, ó, passando para frente, e quando o texto dissertativo é expositivo, não é colocado dessa forma tão forte os argumentos, né? Porque o texto expositivo, ele não é um texto persuasivo que tenta convencer o leitor sobre algo. O texto dissertativo expositivo é uma forma de fazer uma análise, mas no sentido de uma análise sobre um determinado assunto, mas no sentido mais de informação. Como exemplo que eu coloquei aí, olhem, um trecho, né? Obviamente, que o texto dissertativo expositivo também há nele aquela estrutura tradicional. Introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não é um texto persuasivo que tem que convencer o leitor sobre um determinado assunto, um ponto de vista, não é? Então, por exemplo, os avanços científicos são sumamente benéficos para a humanidade. Em primeiro lugar, porque permitem combater numerosas doenças, e em segundo lugar, porque tornam, né, nossa existência mais cômoda. Esse texto expositivo foi feita a análise, mas com o objetivo primeiro de fazer o quê? Informar o leitor sobre um determinado assunto. Muito bem. E existem organizadoras, voltando ao texto dissertativo no sentido geral, poucas, mas de tribunais em nível superior normalmente, que cobram às vezes texto dissertativo até com 60 linhas, hein? No geral de 20 a 30. Mas algumas cobram até 60, e você tem que treinar muito, tem que estudar muito, ler bastante, para ficar bem treinado e fazer uma dissertação consistente, forte, bem estruturada. Muito bem. Então, eu falei sobre o texto narrativo, o texto descritivo, o dissertativo, que pode ser argumentativo e pode ser expositivo, que normalmente é cobrado, né? Esse tipo de texto que é cobrado normalmente em um concurso público. Ainda existe o texto injuntivo, isso não cairá numa prova de concurso público também. O que é o texto injuntivo? É um texto instrutivo, receitas culinárias, bulas de remédio. Aí é uma receita de um brigadeiro. Só coloquei aí para que você veja os ingredientes, como se faz um brigadeiro, nem precisamos dar muita atenção a isso. Então, o que é importante para um concurso público? O texto dissertativo, que é o texto analítico, que normalmente é cobrado nas provas de concursos públicos. Muito bem. Até uma próxima aula. Abração para vocês.